Oi, meu povo! Olha só o que eu trago para vocês hoje. Receitinha para o Faça e Venda, para você fazer e vender muito aí, sair da crise. Então, se você quer aprender, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou ensinar vocês a fazerem desde a massa, recheio e decoração, a fazer a montagem, tá? Vocês vão vender muito. Vou ensinar dois tipos de massa, massa branca, massa de chocolate, dois tipos de recheio, ensinar vocês como montar e como vender, tá bom? Então, ó, fica comigo até o final do vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações e já vai deixando logo seu joinha. Sem mais enrolação, bora lá aprender. Vamos iniciando aqui, gente, ó, pela massa branca e nós vamos precisar de 100 ml de óleo, 2 xícaras de 240 ml de açúcar, pode ser o cristal ou refinado, 1,5 xícara de leite em temperatura ambiente, 5 ovos e 3 xícaras de 240 ml de farinha de trigo sem fermento. E vou estar usando também uma colher de sopa bem generosa de fermento em pó para bolos e a essência de baunilha também, que é muito essencial aí no preparo da receita. Então, bora lá pro preparo dessa massa. Gente, ó, então eu vou começar acrescentando aqui na batedeira os 5 ovos e o açúcar. Vou bater bastante até formar um creme esbranquiçado. Gente, olha o resultado. Ficou aqui um creme esbranquiçado. Bati aqui por quase 10 minutos. E agora eu vou intercalando, né? Vou colocando aqui a farinha de trigo. Lembrando que a farinha vocês vão colocando, tá? Aos poucos e peneirando. É importante peneirar para que fique bastante ar aí na sua massa e ela fique bem fofinha, né? Então, bora lá, gente. Ó, vou intercalando. Vou acrescentar agora algumas gotinhas de essência de baunilha. Pode ser uma colher de chá de essência de baunilha. Já acrescenta o óleo. Dá uma misturada, né, para não voar a farinha. E aqui eu já vou acrescentar já mais um pouco de farinha de trigo. Gente, ó, coloquei aqui já toda a farinha. Agora eu vou acrescentar metade do leite. Vou dar uma misturada com a batedeira para depois bater. Não precisa vocês ficarem batendo muito, porque a farinha ela é mais para poder misturar na massa, tá bom? Não tem necessidade de bater muito não. A não ser que vocês percebam, né, que ainda tem gruminho na massa. Aí é bom bater, mas diferente disso, assim que perceber que a massa já tá lisinha, não precisa mais bater. Vou acrescentar mais um pouco de leite. Que agora eu vou colocar o fermento peneirado também. E vou misturar aqui com a ajuda de um fouet. Gente, eu vou assar nessas duas formas aqui, né? Que eu vou fazer fatias depois delas. E essas formas aqui, gente, são formas de pão, tá? Mas caso você não tiver forma de pão em casa, pode fazer numa forma que você tem, uma forma retangular, tá bom? Aqui eu já faço assim, porque já fica no tamanho certinho de eu cortar para poder colocar nas forminhas, nas bandejinhas. Então, bora lá, eu vou colocar metade e metade. Que agora eu vou usar um truque que eu uso e vou ensinar pra vocês, que é para essa massa não transbordar da forma. Vocês vão pegar a água e com o dedo mesmo, vocês vão passando aqui nas laterais da forma, ó.
Lembrando que a minha massa aqui, ela já começou, o fermento já começou a fazer efeito, né? Por isso que elas cresceram assim. Vou levar para assar. Meu forno tá pré-aquecido a 180 graus e assim que estiver pronto, eu venho aqui mostrar para vocês o resultado. Gente, olha só, as massas ficaram prontas. Tá vendo? Olha aqui que maravilha. Aqui essa partezinha, ó, é só cortar depois. Vai ficar ótimo, gente. Ó, deixar esfriar um pouquinho para me desenformar e mostrar para vocês. Enquanto esfria, a gente vai preparar agora a massa de chocolate. Gente, e olha só que perfeição de massas, ó. Como que essa massa ficou super fofinha, ó. Tá vendo? Uma massa ótima para poder trabalhar e ela ainda tá quente. Eu vou deixar ela esfriar totalmente aqui e depois que eu vou tirar aquelas bordinhas que eu falei pra vocês. Gente, ó, e a receita aqui da massa de chocolate, né, do bolo de chocolate, é basicamente a mesma coisa. São 5 ovos com as 2 xícaras de açúcar, mais 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E aqui no lugar do leite, eu tô usando aqui 250 ml de café. Muita gente tem dúvida e me pergunta, esse café é o café puro? Gente, pode ser aquele café que vocês fazem para poder tomar, tá bom? Café adoçado normal. Ah, mas eu não gosto de café. Posso colocar o quê? Pode acrescentar água no lugar do café, tá? Eu gosto de colocar o café porque a massa fica bem mais pretinha e realça o sabor do chocolate, né? No bolo. E ó, gente, eu já ia me esquecendo aqui, ó. Tô usando uma pitadinha de bicarbonato de sódio, que também serve para poder deixar a massa do bolo de chocolate mais pretinha. Tô usando aqui uma xícara de chocolate 50%, uma xícara bem generosa, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e meia xícara de óleo. Meia xícara não, meio copo, né? 100 ml de óleo. Então, vamos lá para o mesmo processo que eu mostrei lá para vocês para fazer a massa branca. A gente vai usar para fazer aqui também a massa de chocolate, só que na hora de colocar a farinha de trigo, de ir peneirando a farinha de trigo, nós vamos intercalando a farinha com o chocolate aqui, 50%. Gente, ó, e tem também a essência de baunilha, que inclusive eu já vou acrescentar aqui umas pitadinhas, tá bom? De essência de baunilha. E vamos bater aqui o açúcar com os ovos. Aquele mesmo processo que eu mostrei pra vocês da massa branca. Gente, ó, da mesma forma que eu fiz com a massa branca, eu tô fazendo aqui com a massa de chocolate, só que intercalando entre o chocolate 50% e a farinha, tá bom? Então, peneirei, acrescentei o óleo, dou uma misturada aqui com o batedor da batedeira, acrescento o café e já começo a bater, tá? O mesmo processo. Terminou de bater aqui, vou colocar o fermento também já peneirado, tá bom? E aí, vou passar para as formas untada com... Gente, eu fiz esse desmoldante caseiro, né, para poder untar as formas usando uma colher de sopa de margarina, 2 colheres de óleo e 1 colher de farinha de trigo. E aí você passa nas formas usando um pincel. É muito prático. Gente, olha só o resultado aqui das nossas massas de chocolate. Olha só como ficaram bonitas e bem retinhas. Gente, dá uma olhada aqui, ó, na fofura dessa massa. Uma massa ótima para poder trabalhar, tanto aí com bolos recheados, né? Vocês forem fazer bolo de pote também, bolo de aniversário. Uma massa, ó, maravilhosa. Façam aí, viu? Ficou muito fofinha, que ainda tá quente. O que eu vou fazer? Vou colocar dentro da forma, vou cobrir aqui com a forma, né? E vou deixar coberto. Olha só como é que eu fiz com a massa branca. A massa branca, gente, ó, deixa eu focar aqui pra vocês verem. A massa branca, coloquei dentro da mesma forma, eu tinha coberto, né, com um pano de prato e tal. Depois eu coloquei aqui dentro da mesma forma e cobri com papel filme. Então ela tá uma massa, ó, tá vendo? Bem macia, não ficou ressecada.
Gente, bora lá fazer aqui o recheio de leite ninho. Nós vamos estar usando aqui, ó, 8 colheres de sopa de leite ninho, 3 caixinhas de leite condensado e 3 caixinhas de creme de leite. Vamos começar colocando tudo em uma panela. Agora, gente, eu vou misturar bem e depois que eu misturar bem aqui, vou ligar o fogo. Em fogo médio, vocês vão mexendo sem parar até dar o ponto. Gente, e o recheio, o ponto do recheio de leite ninho é quando ele começar a borbulhar aqui, ó, nas laterais, tá bom? Assim que começar a borbulhar, vocês desligam o fogo, mexe por mais uns 2 minutinhos e reserva, tá? Aqui eu já vou desligar o fogo, ó, já começou a borbulhar, aí eu desliguei, ó, tá vendo? Começou a borbulhar, desliga o fogo, mexe mais um pouquinho e tá pronto. Na hora que vocês forem rechear o bolo, se perceber que o recheio deu uma endurecida, é só vocês colocarem mais um pouquinho de creme de leite, que aí, deixa eu focar direitinho aqui, colocar mais um pouquinho de creme de leite, que ele volta ao ponto, tá bom? Gente, terminei de mexer o recheio, aí passei aqui para essa vasilha de vidro, e aí cobri aqui com papel filme, ó. O papel filme é importante vocês colocarem, né? Assim que colocar, tirar da vasilha, né, que vocês estavam mexendo o recheio, já passa aqui para outra vasilha, já cobre na hora com ele ainda quente com papel filme para poder evitar de criar aquela crostazinha, aquela camada, né, grossinha, né, depois que o recheio esfria. Então aqui eu vou deixar esfriar totalmente para depois rechear o bolo. Gente, vou fazer agora o recheio aqui de brigadeiro. Tá uma baguncinha ali, ó, mas vida de confeiteira, quem faz bolo sabe, né, essa baguncinha mesmo depois a gente limpa. Então bora lá, ó, para fazer aqui o recheio de brigadeiro, nós vamos estar usando aqui, ó, 2 caixinhas de leite condensado. Usei a mesma medida da caixinha de leite condensado para medir aqui, ó, 2 caixinhas de leite integral. Uma xícara generosa de chocolate 50%, mais 2 colheres de sopa de amido de milho. Aqui eu tenho, ó, uma caixinha de creme de leite e tô usando 250 gramas de chocolate em barra. Aqui eu tô usando chocolate ao leite. Ele tá assim, ó, porque tava na geladeira, né, tava bem gelado. Aí eu quebrei assim, ó, e pesei 250 gramas, tá bom? Pode ser o meio amargo também, né? Mas como aqui eu já tô usando chocolate 50%, aí ficaria o ao leite aqui, ele serve para dar uma quebrada no sabor. Não vai ficar nem um doce enjoado e nem amargo demais, né? Então, ó, mesmo processo, gente. Vamos colocar ali tudo na panela e depois que misturar tudo muito bem é que a gente leva pro fogo e começa a mexer. Gente, tô usando aqui a luz da coifa, porque tá à noite, né? Senão vai ficar ruim a iluminação aqui pra vocês. E, ó, deixa eu dar uma dica. Aqui eu misturei o chocolate 50%, o leite condensado e o amido de milho. Ideal que vocês misturem esses ingredientes antes de colocar o restante. Porque o amido de milho, se vocês colocarem primeiro, colocar todos os ingredientes junto e misturar, o amido ele não vai dissolver bem e vai acabar empelotando, deixando seu recheio empelotado. Então, coloca primeiro o leite condensado, que ele é bem cremoso, tá? Coloca o leite condensado com amido de milho e o chocolate 50%, mistura, depois coloca o restante dos ingredientes. Lembrando que o chocolate em barra a gente deixa para pôr por último, tá bom? Olha aí, gente, ó, aqui vocês já podem ligar em fogo médio. E aí vai misturando aqui agora. Aqui eu coloquei o leite e o creme de leite. Vamos seguir misturando aqui até incorporar muito bem. Gente, ó, como começou a borbulhar, como vocês estão vendo aí, ó, é porque já tá no ponto. Aqui quando ele esfriar, ele vai adquirir uma consistência bem mais cremosa, tá? Um ponto de recheio correto mesmo pra gente poder rechear o bolo e pra cobrir também, ó. Aqui desliga o fogo, mexe mais um pouco e reserva. E agora, gente, eu vou fazer aqui a geleia de morango. Tô usando aqui uma bandejinha daquelas grandes de morango, aproximadamente umas 300 gramas de morango. Piquei esses morangos em pedaços não muito pequenos, né? Coloquei aqui meia xícara de açúcar e meio limão. O limão, gente, dá um sabor muito bom na geleia e dá um brilho também incrível. Dá uma equilibrada, né, para não ficar muito doce. E agora eu vou ligar o fogo aqui e vou misturando até dar o ponto.
É uma receitinha aí, se você nunca fez, gente, ó, não tem segredo. Só levar ao fogo e misturando bem esse açúcar que ele vai derreter. O morango também ele vai derreter e vai ficar com os pedacinhos, né? No meio da geleia. Vai ficar uma delícia. Olha aí, gente, ó. Aqui ele vai fervendo, aí vocês vão misturando, tá? Não precisa ficar misturando o tempo todo, ó. Eu também não vou deixar o morango derreter todo, vou deixar que ele fique com os pedacinhos assim, ó, no meio da geleia, pra gente sentir o sabor, né? Sentir o morango. Gente, a geleia, ó, ela ferve bastante, chega aqui nesse ponto, ó, que é a hora que vocês vão desligar e reservar. Vão deixar esfriar pra poder colocar no bolo, né? Aqui eu tô fazendo ela à noite. E aí, no caso, eu vou deixar ela esfriar e vou rechear o bolo amanhã de manhã. Gente, agora eu vou rechear os bolos, ó. Assei ontem, tá? Vou tirar nessas laterais aqui, ó. Vou deixar ela bem retinha. E em seguida, vou fatiar e vou mostrar pra vocês aqui, gente, como que essa massa fica super fofinha e super fácil, né, de trabalhar com ela. Gente, olha aí, parti em 3 partes e olha só que massa maravilhosa, gente. Vocês podem usar essa massa para fazer o bolo em fatia, para fazer bolo de aniversário, né? E para fazer bolo de pote também. É uma massa que é econômica e que é uma delícia, gente, ó. Muito fácil trabalhar com ela porque ela fica fofinha e não quebra fácil, tá? E olha aí a consistência do nosso recheio de leite ninho. Lembrando que eu deixei esse recheio de leite ninho esfriar em temperatura ambiente, tá? Fiz ontem à noite e eu agora de manhã que vou rechear aqui o bolo. Então, ó, dentro da mesma forma que eu assei o bolo, eu forrei aqui com papel filme, tá? E aí vou molhar com a calda que eu fiz de leite condensado e água. Molha bem pra massa ficar bem molhadinha. E em seguida coloquei uma camada generosa de leite ninho. E depois a geleia de morango por cima do recheio, tá bom? Aquela casquinha que fica por cima da massa eu tirei, tá? Molhar novamente. Coloca meio que apertando, gente, pra ficar bem retinha na forma. E aqui eu vou fazer com recheio de brigadeiro. Gente, olha a consistência desse recheio de brigadeiro. Ficou uma consistência maravilhosa. Agora eu vou vir com a outra camada da massa, né? E vou molhar mais um pouco e fechar com papel filme. E ó, gente, o mesmo eu vou fazer com outra massa. Só que essa massa aqui, eu vou usar o recheio apenas de leite ninho com a geleia de morango. Porque às vezes tem muita gente que não gosta, né, de chocolate. Tem algumas pessoas que não gostam de nada de chocolate. Então tem essa opção de fatia aqui. Tá? E vai fazendo o mesmo processo. Vai montando, molhando, até fechar até em cima. Depois que eu terminar de montar aqui, gente, eu vou levar direto para a geladeira e vou deixar na geladeira por mais 4 a 6 horas, tá bom? Se vocês deixarem no freezer, de 2 a 3 horas, tá bom? Então, vou deixar na geladeira, vou deixar ela firmar bem e depois que eu vou cortar. E daí, gente, ó, eu vou fazer o mesmo processo com a massa de chocolate, tá? Tem 2 massas de chocolate, uma eu vou fazer recheada apenas com brigadeiro, para aquelas pessoas que são fãs, né, de chocolate. E a outra massa de chocolate eu vou fazer leite ninho e brigadeiro. E assim que eu terminar de montar aqui, eu já volto cortando essas fatias e montando as vasilhinhas para vocês. Então, gente, eu coloquei aqui as 2 xícaras de chantilly gelado, tá? Bem gelado.
E agora eu vou acrescentar aqui, ó, 4 colheres de sopa, bem generosas, de leite ninho. E agora, vamos aqui bater esse chantilly. Gente, olha aí o ponto do chantilly. Eu deixo ele passar um pouquinho do ponto. E agora eu vou chegar o ponto dele aqui usando leite condensado, para deixar um sabor aí bem gostoso no nosso chantininho, né? Vou usar aqui um pouco de leite condensado. E se for necessário, eu vou usar também o creme de leite. Creme de leite é ótimo para poder deixar o chantilly bem lisinho. Gente, o sabor do nosso chantininho ficou maravilhoso, ó. Depois de colocar o leite condensado aqui, ó, coloquei um pouquinho de creme de leite. Agora eu tô misturando com a ajuda de uma espátula, bati bem. E ele ficou assim, ó, bem lisinho e com essa consistência maravilhosa. Agora eu vou passar para a manga de confeitar e terminar aqui de preparar as fatias, ó. Que, aliás, já comecei a cortar as fatias, tô mostrando aí para vocês. E, gente, uma dica de ouro que eu dou é para que essas fatias, elas fiquem bem cortadas, tá? E o recheio fica bem bonito, bem aparente, assim, na fatia. É você esquentar a água, utilizar uma faca de serra de preferência, tá? E sempre quando for cortando, vai molhando essa faca na água quente e cortando as fatias. A fatia, ela vai ficar com corte bem bonito, com recheio bem aparente. Gente, olha aqui as fatias, depois eu mostro pra vocês com mais detalhes, ó. Aqui tá o chantilly, eu vou agora passar o chantilly aqui pra essa manga de confeitar que eu mesma fiz, ó. E aí vou finalizar ali e mostro pra vocês. Enquanto isso, vocês vão vendo aí o processo, como que eu vou fazer. Gente, ó, tô pegando aqui um bis, cortei ele ao meio e tô decorando dessa forma, ó. Um de cada lado. E aqui o morango, ó. A metade do morango, porque cortando a metade do morango, né, fica mais bonito. Mostrando essa parte de dentro. E essa, gente, é a massa de chocolate com recheio de brigadeiro. E eu tô fazendo aqui, gente, com todas as massas, é o mesmo processo. Vou cortando, colocando nas vasilhinhas e sempre molhando a faca na água quente, tá? Para que o corte fique bem bonito, tá? O processo é o mesmo. Vou terminar de cortar todas aqui, mostrar também como que eu vou fazer para decorar e já volto. Gente, ó, e da mesma forma que eu fiz com o bolo da massa branca, eu vou fazer aqui com a massa de chocolate, ó. Espaçozinho que fica aqui é para vocês decorarem. Então, ó, usem a criatividade de vocês. Aqui fiz um trabalho com bico, né? Usando bico. Usei chantilly também para decorar. E agora eu vou usar morangos e bis. O bis que eu tô usando é esse bis black aqui, esse de chocolate. Gente, ó, já terminei aqui de montar, né? Colocar todas as fatias, montar, como vocês viram aí no vídeo, ó. O processo de todas elas aqui foram o mesmo, tá? Depois de colocar a fatia, coloquei ali o chantilly, o bis, aqui nessas fatias aqui, ó, de massa branca, coloquei o bis do branco, né, de chocolate branco, a massa de chocolate, coloquei o bis preto, ó, e fiz aqui essa montagenzinha com os morangos. É bem legal, gente, ó, quando a gente usa o morango apenas para poder decorar, porque quando vai em contato direto com a massa, a durabilidade do bolo, né, diminui. Aqui, ó, por exemplo, eu fiz a geleia de morango, né, ela acaba tendo uma durabilidade melhor, né, acaba durando mais. Ó. E aqui, gente, como vocês viram, usei recheio de leite ninho e recheio de brigadeiro, né, e usei também a geleia de morango. E aí, nessa massa branca aqui, eu fiz nesses dois modelos, né, coloquei aqui a massa branca, na massa branca recheio de ninho com geleia de morango e chocolate. E na outra forma eu fiz dessa forma. Olha só como ficou lindão, gente, ó. Pra quem não é muito fã de chocolate, né?
essa aqui é uma ótima opção. Então vocês podem brincar aí, ó, com a massa, com os recheios e fazer várias montagens diferentes usando a mesma massa e o mesmo recheio. Foi como eu fiz aqui, ó. Aqui eu usei na massa de chocolate recheio apenas de brigadeiro para quem para quem gosta muito de chocolate, né? E aqui eu já usei para quem gosta de diferenciar com dois recheios, eu já usei massa de chocolate com recheio de leite ninho e brigadeiro. Aí dei uma decorada aqui com raspas de chocolate também e com morangos. E olha, gente, ficaram muito lindos. Gente, ó, eu vou dar uma dica rápida aqui de como vocês fazem para poder saber o quanto cobrar em cada fatia. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Supondo que para fazer essa quantidade de fatias de bolo aqui, eu gastei o valor de R$50. O que não foi, né? Foi bem mais que isso. Mas só um exemplo para vocês entenderem. Supondo que vocês gastaram R$50, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar esse 50 por 3. Então, você vai ter que tirar em cima dessas fatias de bolo R$150. Vocês vão pegar R$150 e supondo que aqui rendeu 20 fatias. Pega os 150 e divide para as 20 fatias. E aí você terá o valor que você vai aplicar em cada fatia de bolo, tá bom? R$50, né? Porque multiplica por 3. Porque R$50 é do que você gastou, né? Para fazer essa quantidade aqui de fatias. Os outros R$50 é o seu lucro, né? O que você tem que tirar livre, vamos dizer assim. E os outros R$50 são de despesas que você não consegue somar, como água, luz, produtos de limpeza, né? O gás, por exemplo, se você usar um forninho a gás. E dentre outras coisinhas que a gente não consegue somar um valor exato. Mas para vocês fazerem, vocês têm que incluir tudo aí, os gastos, né? Para você saber o quanto você gastou para fazer essa quantidade aqui de fatias. Incluindo a forminha, morangos, todos os ingredientes que você usou. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Com essas duas receitas aqui, ó. Essas duas massas e 2 tipos de recheio com essa montagem aqui. Façam aí, vocês vão vender muito, tá? Tenho certeza que vão vender muito, vão ganhar muito dinheiro. E uma dica também que eu quero dar para vocês é o seguinte: sempre quando fizer qualquer coisa, faça uma boa montagem, faça uma boa apresentação. Ó, quem olha nessa fatia de bolo aqui, com certeza só de olhar a pessoa já vai sentir vontade de comer. Quem olhar já vai sentir vontade de comer. Por quê? Porque a imagem é boa, né? A pessoa que olha, ó, enche os olhos. Tá uma montagem bem feita. Por mais que seu bolo esteja gostoso, né? Por mais que a massa esteja boa, o recheio bom e a montagem não esteja tão bem feita, as pessoas vão olhar e não vão sentir vontade de comer. Porque, vamos dizer assim, né? Que come com os olhos. Se a aparência estiver boa, então vai chamar clientela, vai atrair pessoas para poder comprar o seu bolo. Então, essa é a dica de ouro que eu dou para vocês. Caprichem aí na apresentação. Tirem uma foto bem bonita e divulgue, tá? Use as redes sociais, os aplicativos aí de bate-papo, de conversa, envia para todos os seus amigos, pede para poder te ajudar a divulgar, porque o segredo para quem está começando a fazer qualquer coisa, né, principalmente doces, qualquer tipo de coisa, para vender é divulgação, tá bom? Assim as pessoas vão conhecer o seu trabalho e é através da aparência do seu produto que elas vão comprar. Se você ainda não deixou seu joinha, deixe seu joinha, faça aí na casa de vocês, vocês vão vender muito, viu? Depois me conte aqui nos comentários o que vocês acharam. A todos que estão assistindo, meu muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.